Voltei. Pronto, agora sim. Agora então, sim, Oficialmente. oficialmente. Mais uma vez, aberta aqui a nossa live de hoje do Café para Despertar. E bom dia, boa tarde, boa noite para onde você estiver, né? Pessoal desse mundão, né? Eu tô na Califórnia, agora é 2h30 da tarde. No E Brasil já eu é fim de tô, tarde, né? tô aqui em Floripa, são 6:30 da tarde. E para quem não nos conhece ainda, eu sou a Lívia, sou terapeuta e trabalho com a parte das energias. Eu sou a Marina, sou psicóloga e lido com a existência humana, assim como a Lívia também, né? Porque a gente não se limita nós somos somente, não somos só corpo e não somente a parte energética, a gente é o todo, é o holístico, né? Isso. E para quem não sabe, nós somos primas, então a nossa parceria vem de muito tempo, desde sempre, na verdade. E aí, hoje eu vou introduzir aqui o tema que a gente preparou. E mais uma vez, né, a gente já falou em outra playlist, né, sobre um pouquinho da saúde mental, e na verdade todos os assuntos que a gente traz também estão relacionados a isso de alguma forma. E a gente resolveu trazer e falar um pouquinho sobre os sinais das pessoas, de como observar quando alguém precisa de ajuda. Porque é tão difícil pedir ajuda, né? E admitir que precisa, ou até mesmo é difícil de a gente mesmo se perceber que precisa, quando precisa de ajuda ou se precisa de ajuda, né? De estar aí num início de depressão, numa crise de ansiedade. Se a gente não tem um autoconhecimento mais apurado, não pratica isso e não se conhece, né? Fica bem difícil realmente identificar em si mesmo. Mas a gente falando aqui, né, para pessoas trazendo algumas nuances, alguns sinais que essas pessoas nesse momento despontam ali, que a gente pode observar. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Vamos falar um pouquinho de todo o contexto que levou a gente a trazer esse assunto aqui também para a pauta. Depois, né, mostrar um pouquinho desses sinais aí, o que, que a gente pode identificar e também o que fazer, porque é importante e muita coisa pode acontecer aí também, né, nesse meio do caminho, no ímpeto de querer ajudar ou de querer fazer alguma coisa, mas a gente vai trazer isso também, né? E a gente vai falar um pouco nesse contexto da atualidade, né? Não somente a questão de, tipo, como um ser humano num dia a dia, no cotidiano normal da vida dita como normal, que é o pré-Covid, mas a gente vai dar uma adaptada para a condição atual, que a gente está muito mais em casa e foi quando a gente observa estatisticamente também que aumentou o índice de depressivos, né, de casos depressivos, de ansiedade generalizada, índice de suicídio, porque as pessoas se pegaram olhando para as suas dores, porque deram um basta nas nossas distrações cotidianas. E muita gente tem esse funcionamento tão automatizado de que tem que trabalhar, pagar as contas, ver os amigos, dar conta da família e esquece de si. Então, esse momento que teve que fazer quarentena e a gente se pegou olhando mais para si, gerou um certo transtorno em muitas cabeças, em muitas mentes, em muitas casas. Muitas famílias se dissolveram, né? As pessoas não deram conta, muitas mães se queixando dos filhos porque mal e mal conheciam suas crias, né? De tanto tempo que ficava longe, a mãe trabalhava full time, o dia inteiro na rua, a criança ficava das 7 da manhã às 7 da noite em escolinha e atividades extracurriculares. Então foi um choque, tem seus pontos negativos, mas eu acho que tem muito a nos agregar de valor como um ser humano, como um sujeito no mundo, né? Para que a gente desse uma freada e a gente pudesse repensar valores morais, umas questões mais sociais que a gente estava esquecendo. Eu acho que nada na vida acontece por acaso e eu acho que o Covid ele pode ter sido ao mesmo tempo muito dolorido para muitas pessoas que perderam seus entes queridos, isso a gente tem que reconhecer, né? Eu
sinto muito para aqueles que perderam pessoas queridas e próximas, mas eu acho que também tem um lado positivo em que a gente pôde olhar mais para si, que a gente pôde olhar para dentro de casa, né? Às vezes a gente estava em relacionamentos que realmente não era nada a ver com o que tu tinha de propósito de vida e ter tempo em casa pôde te abrir os olhos para isso. Tu pôde olhar o quanto você estava em falta em certas áreas da vida, especialmente a contigo mesmo, né? De lidar contigo mesmo. Então, É, observar esses sinais nessa condição atual é importante. o que eu vejo que para muita gente, para muitas pessoas, foi muito difícil estar consigo mesmo. Uhum. É tanta coisa, né? Uma rotina que já estava ali estabilizada, né? Estava bem consolidada de trabalho, casa, estudos, aí final de semana estar com os amigos, fazendo, né? Socializando, e isso foi tolhido, isso foi tirado de nós. E, ao mesmo tempo, dentro dessa rotina aí bem intensa, as pessoas não tinham tempo para elas mesmas. Na maioria das vezes era quando estava no banho, né? Quando é que você tem tempo para você? Ah, quando eu estou no banho. E ali também não dá tempo de fazer todas as reflexões, olhar para si, fazer a avaliação do seu dia. Nem sempre isso é possível. Então, eu imagino que tenha sido difícil para muita gente, né? Pelo algumas pessoas que eu conversei, que eu pude observar, que eu ouvi também das pessoas. Então, essa negação à necessidade de ficar em casa, por isso muita gente burlando aí algumas intervenções que foram feitas, né, de todos, né? Ah, o direito de ir e vir todos temos, mas a gente está falando de um contexto um pouquinho mais sério e que foi necessário. Hoje em E é dia, uma responsabilidade social, não é que estão te podando, tirando o teu direito de ir e vir, mas é que é uma responsabilidade social, a gente vive em comunidade, então vou botar em risco a vida de outros e que vai acabar botando a minha também em risco e dos meus, né? Dos meus exato. entes queridos. Então, é um olhar que a gente tem que refletir um pouco melhor, porque acaba sendo egoísta ficar batendo nessa tecla de, tá tirando meu direito de ir e vir, mas espera aí, não é só o teu. Estamos falando da sociedade, estamos falando do mundo, estamos falando de todo mundo sofrendo a mesma coisa, não importa a cor, não importa gênero, não importa classe, não importa país, tá todo mundo no mesmo barco nesse momento. E eu acho que é um momento para a gente pensar bastante e observar. É um momento propício para a gente falar dos sinais, para ver quando uma pessoa precisa de ajuda. Além do que existe o estereótipo, né? A gente estereotipa muitas doenças mentais, os transtornos mentais. Então, se eu tenho depressão, eu tenho vergonha de falar sobre isso. Então, é importante a gente reconhecer será que o outro está sofrendo? Será que o outro está precisando de uma ajuda e eu não estou sabendo identificar? Às vezes as pessoas cometem suicídio e se é alguém próximo da gente, a gente fica naquele, será que ela não deu algum sinal que eu perdi e não pude ajudá-la? Então, não ensinam pra gente, então é bom a gente conversar sobre isso. Que tipo de sinais eu posso observar e devo me preocupar? E nessa questão aí do afastamento social, pode parecer que é até um pouquinho mais difícil, né? Essa questão de home office, que é algo que veio para ficar, eu acho que muito vai se flexibilizar desse contexto aí de mercado de trabalho. Quem pode, ou empresas que têm, né, cargos e atividades, funções que têm, que permitem isso, vão aderir com certeza. Então, esses sinais aí, né? Como é que a gente vai identificar isso em alguém que está meio longe, né? Que a gente não vê todo dia. Então, ficou ali um pouco diferente e ao mesmo tempo a pessoa está lá, ela está sofrendo, ela não vai compartilhar, ela não vai mostrar, porque ela vai se isolar cada vez mais, né? E essa pandemia, ela nos colocou ali dentro de uma conchinha. E aí, algumas pessoas já têm essa tendência a se isolar, ao isolamento, de uma forma negativa, né? Porque tem pessoas que lidam muito bem com
com isso de estarem sós, e nós, a gente já conversou várias vezes, nós somos um exemplo disso, que a gente, se tá sozinha, tá bem, sente falta, sente, mas ao mesmo tempo, tá bom, né? É mais tranquilo esse processo. Eu me tolero, eu me aguento, então não dá, não gera crise. É. E, mas tem pessoas que não, que mesmo em momentos, porque nós somos seres sociáveis, a gente precisa estar ali relacionando com outras pessoas. Por mais que a internet hoje permita isso, é, não é a mesma coisa da forma, né? Não é da mesma forma que a gente que a gente cresceu, que a gente se desenvolveu, né? Talvez aí os mais jovens, né? Essa nova geração que está vindo dentro desse contexto, ache isso extremamente normal. Mas para gente que vem de um contexto de estar ali na quinta-feira já tá fazendo happy hour para na sexta-feira sair com os amigos e no sábado o almoço, vamos juntar, vamos para praia, vamos viajar. E do nada, né? Foi praticamente ali do dia para noite, não De pode forma mais. brusca. De forma abrupta ali, né? Não pode mais. Então isso causou um impacto muito grande no emocional, no próprio físico, né? Porque nem todo mundo tem um quintal para caminhar, tem recursos para ou espaço, principalmente, né? Para se movimentar, para trazer isso para o seu corpo físico, para gerar esse tipo de cuidado. O mental, porque daí, poxa, eu tô só em casa, tô só comigo. E aí, o que eu vou criando aqui? Quais são os bichinhos da goiaba, do cabeção aqui que a gente vai alimentando e que vão engordando, vão ganhando força e que, né, vão desencadeando ali no nosso emocional algum impacto e depois até no nosso físico e que pode gerar aí alguma disfunção, alguma coisa que talvez já estivesse uma predisposta, né? Mas dessa forma ela vem com uma intensidade maior e com muito mais força, né? Eu acredito que a maioria já tinha predisposição, mas não tinha esse contato interno porque não tinha tempo. E agora, E aí, forçosamente, a gente está tendo tempo de sobra porque a gente está em casa, né? Então, daí tu acaba identificando os teus bichinhos da goiaba, tu olha pra eles. Até então, eles não existiam. Tu passava uma maquiagem, tu dava né, um pozinho, retocava o perfume e saía. Não olhava, né? Agora a gente olha. Então, e vamos ver. como que a gente pode trazer esse olhar, ou que dicas a gente pode dar para as pessoas para olhar o próximo, para olhar o outro? Quais são os sinais que a gente pode despontar ali e ficar um pouquinho atento, né? Vou começar aqui dando uma primeira pista, né? A primeira pista aqui é com relação ao próprio comportamento da pessoa. Se era uma pessoa que estava ali, que era mais de falar mais, né, que fazia piadas, e muitas vezes as pessoas ali da comédia e que ficam fazendo piadinha o tempo todo, descontraídas demais, elas escondem alguma coisa. Então, mesmo naturalmente, a gente pode ficar, né, trazer um olhar ali, porque o dia que. E aí é muito nítido, né? O dia que ela não tá bem, a gente percebe. Mas quando isso vai se tornando constância, tudo também depende da intensidade e da frequência que isso vai aparecendo. É normal todo mundo ter um dia ruim. Mas quando você vê que tá uma semana inteira, né? Qual que é essa frequência? Peraí, não, essa pessoa não é assim, ela fica um, 2 dias meio jururu, mas tem alguma coisa pegando, né? Então, um desânimo, essa mudança no comportamento aí é um sinal que a gente pode ficar atento. Eu acho que também é a questão de tipo assim, ó, os extremos eles falam por si. O comediante é uma lei da compensação, né? Uma tristeza tão profunda que eu vou alegrar os outros para não sentirem o que eu sinto. Então a gente vê se a pessoa tá sempre tirando sarro de tudo, tá sempre feliz, sempre todo dia tentando soltar uma piada, alguma coisa tá de errado sendo abafada ali, né? Porque a gente tem os maus momentos e é normal a gente poder expressar. Se a pessoa tu percebe que ela tá sempre muito de boa, ela pode estar escondendo alguma coisa, né? É muito difícil a pessoa não ter problema na nenhum zero.
E quando a pessoa ela tá muito triste, ela já tá ali mostrando escancaradamente, se tu vê todo dia ela reclamando da vida, ela realmente tá precisando de ajuda. Ali já é um extremo, né, do 8 ou 80. Então, se a gente, ali já são alertas que até são fáceis de observar, como a Lívia estava falando, né? Porque a pessoa muito feliz até incomoda, né? Porque como é que não tem problema? Mas é que tem, só que não quer falar sobre, né? Então, o É meio o termo tapetinho que ela usa é, para abafar e esconder exato. todas as dores e tal, aquela coisa que a gente fala que está nas sombras. É a mesma coisa que algumas pessoas vão empurrando para debaixo do tapete e cada tapete tem um formato ali, né? Aham. E o meio termo sempre é o caminho, né? Mas tem gente como eu, vou dizer sinceramente, que as pessoas acham que até tem problema, mas eu me dou conta sozinha, porque quando elas oferecem ajuda, eu não aceito a oferta. Eu digo que tá tudo bem, porque eu opto por escolher me resgatar sozinha, né? Mas há aqueles que têm esse funcionamento porque aprenderam a dizer que tá tudo bem para não incomodar o outro. Eu já tive medo de incomodar o outro. Hoje em dia já não é a questão de incomodar o outro, é porque eu já tenho minha instrumentação, minhas ferramentas necessárias para eu lidar com o meu problema. E quando de fato eu estou muito confusa, eu busco ajuda. Mas tem pessoas que aprenderam a não incomodar o outro. Então a gente tem que tomar cuidado de tipo, ela tá sempre bem, eu perguntei para ela, ela tá bem, eu vou deixar quieto. Então isso também a gente tem que ficar, tá sempre muito bem, será que ela tá tão pronta assim para lidar sozinha com a vida? Porque existem os depressivos que não ficam na cama. Existem os depressivos que estão vivendo socialmente e tu não diz que tá com depressão. Eles São os estão depressivos ali. ativos, né? É, tem a depressão ativa, os depressivos ativos que estão ali produzindo, vão trabalhar, mas quando estão em casa, estão em prantos, né? E aí, quais são os sinais Internamente dessa tá pessoa? em frangalhos lá, né? Exatamente. Quais seriam os sinais, então, para essa pessoa? Ela vai apresentar numa queixa de alguma dor corporal, não é uma dor de cabeça, talvez ela não vai pedir ajuda, mas vai deixar escapar o incômodo, dor nas costas. Tu sabe que aquela pessoa tem uma dor nas costas que nunca cura, nunca tá bom. A gente tem que observar bastante isso. E o que mais que tu tem de opção aí de opção não, de Sugestão? Bom, o autocuidado é uma delas também, né? Então, alguém que tá ali, que tá sempre arrumadinho, maquiadinho, e de vez em quando, isso muito para as mulheres, né? Mas para o homem também a gente pode perceber na forma de se vestir, né? A barba, a principalmente, roupa que é amassada, a né? Tem roupa gente que tem um amassada. estilo, tu sabe, tu diz, o estilo dela sempre foi assim, mais largadão. Mas tem gente que tu vê que daqui a pouco, meu, mudou de estilo do dia pra noite, aí é um sinal de alerta. E no home office, o que que acontece? Eu tô em casa, não vou me arrumar. Mas aí entra uma outra dica que a gente vai dar aqui, né, de como desenvolver esse autocuidado e do que as pessoas podem fazer que a gente recomenda. A gente não, né? Isso se fala bastante por aí também, de desenvolver um pouquinho desse autocuidado aí dentro de casa, né, trabalhando em casa. É estabelecer a rotina. Então, quando você estabelece a rotina, você acorda, toma o seu café e senta para trabalhar. Mas não de pijama. Não com. Né, pode até ser mudar um pouquinho o estilo da roupa, mas não, peraí, eu vou me arrumar como se eu fosse para o trabalho, afinal eu estou aqui falando com outras pessoas. Então, é, é dessa forma que a gente pode observar, né? E aí, né, as pessoas não se arrumam, ela vai se largando, ela vai se deixando, ela vai se descuidando. O que que acontece com uma casa, com um jardim que a gente não cuida, né? Vai ficando feio, ele vai, tudo exige manutenção, e esse autocuidado é uma manutenção do nosso próprio corpo, da gente mesmo. E essa questão da rotina, por mais que tu pense, mas eu tô em casa mesmo, de que adianta? A pessoa talvez nem ligue a câmera hoje, mas é um estímulo pro teu cérebro, né? É um estímulo que tu dá pro cérebro, lembrem que é meio burro, que se tu começa a sorrir, trabalhar o músculo do sorriso, quando tu vê, tu tá rindo de verdade, porque teu cérebro, ele capta ali o sinal.
É uma informação que chegou neuronal e aí ele vai ter uma resposta com liberação hormonal. Então, tu ter essa rotina mesmo que tu não vai sair de casa é legal, porque tu já vai dar um up ali, tu vai se sentir bem, E né? vai enviando Testa mensagem para o um, cérebro, exato. né, de que eu estou a trabalho, é meu momento de trabalho e não misturar. Isso ajuda também a evitar que se misture, que se confunda, né? Porque nós temos papéis. Então, eu tenho a Lívia esposa, tenho a Lívia prima, eu tenho a Lívia amiga, tenho a Lívia filha, tenho a Lívia profissional e tenho a Lívia para Lívia, né? Então, são papéis, e em cada um eu vou atuar de uma forma conforme as necessidades. Não é ter múltipla personalidade, a personalidade é uma, a minha essência é uma. Mas em cada momento desse vai exigir uma coisa diferente de mim. E é disso que a gente está falando. Então, só que como que isso acontece sempre dentro do mesmo lugar, né? Essa que é a dificuldade, e aí tudo se mistura e aí nada se organiza e vira uma bagunça. E Exatamente. isso gera a confusão mental, que vai gerando aquela confusão emocional também. Tem nada a acrescentar. Bem isso mesmo que eu tava querendo dizer. A falta Aí, de interação com as pessoas, né? exato. É que eu ia falar. Puxa essa É um então, vai. sinal. Na vida cotidiana fora, né, do Covid, antes, pré-Covid, a gente percebia, né? A pessoa parou de sair, não tá mais no grupinho, é, que mais? Parou de atender a telefone, não vejo mais ela na aula, não vejo mais ela vindo muito pro trabalho, tá sempre faltando trabalho. Era muito mais fácil de tu perceber que aquela pessoa devia, né? É um sinal de que tá com algum problema. Hoje em dia, Sim. estando todo mundo em casa, o sinal é aquela pessoa que na sala de aula ou numa reunião de trabalho, ela não liga a câmera, sem uma justificativa assim que faça um sentido. Por exemplo, eu já estive em reuniões e que o Kaique ele aparece no quarto e quer mamar, então eu vou desligar. E eu já tenho outros grupos que eu participava que eu já deixava bem claro, esse horário eu tô com meu filho e aí eu vou ter que deixar a câmera desligada, mas eu mantinha um contato com áudio. Então, quando tu vê que a pessoa conecta, mas não está ali, não manda uma mensagenzinha, às vezes nem dá oi, fica com a câmera sempre desligada, é muito recorrente, aí a gente tem um sinal. É um sinal que a gente vê virtualmente à distância que a pessoa pode estar apresentando algum problema, pode estar com dificuldade em alguma área da vida, pode estar com problemas pessoais, né? Se não tiver, se ela nunca se justificou, não que tu tenha que justificar todas as tuas ações, mas a gente espera que a pessoa ela marque presença de alguma forma. E aquela pessoa que tá ali sempre com a câmera desligada, sempre em off, que desliga áudio, desliga tudo, mas tu vê que apareceu o nome ali, às vezes é um pedido de ajuda, às vezes realmente está passando por algum problema, né? É uma coisa que a gente tem que ver. Uma pessoa que ela responde não de imediato, mas regularmente as mensagens de WhatsApp. Daqui a pouco ela ficou uma semana sem responder, visualiza e não responde, que é uma atitude que não é recorrente dela, mas daqui a pouco fez. A gente Ela pode dar um resume, né? tempinho. É, a Ela, gente pode ela dar um vai. tempinho para não ser também, né, sob pressão. Ninguém funciona sob pressão, mas tu vê que fugiu do habitual, aí a gente tem um sinal. Isso. E aí também a forma que ela vai se comunicar, né? Se normalmente ela é mais ativa e ela vai respondendo sim, aham, talvez, né? Com respostas muito vagas também, isso pode ser um indício. E aí eu vou emendar outra coisa, a questão do semblante também, né? De como que tá essa pessoa, a postura dela, porque o corpo fala também e ele vai demonstrando como a gente tá, né? E isso é incrível, né? Pode ver que pessoas inseguras, às vezes elas se encolhem, elas vão, né? Olham para baixo, não olham para cima. E tem daí a postura do super-homem, que é quando a gente vai se
se posiciona, então a gente se abre, a gente levanta um pouquinho a cabeça. Não é levantar a cabeça de forma, né, nariz em pé, Arrogante, não. arrogante, mas alinhado, né? Então, isso também, e a gente consegue observar, né? A gente, principalmente quem a gente conhece, com quem a gente convive. A gente já falou da aparência, né? A fala tu acabou de comentar que às vezes um tom de voz monossilábico, ficou monossilábico, pode ser um sinal de, né, que alguma coisa tá errado. E tem também a questão de falta de produtividade. A pessoa ela começa já a não apresentar mais nem sabotar mais ela sabota, ela simplesmente já não produz mais nada, não bate mais nenhuma meta pessoal. Tu vê que antes ela era super dedicada, corria, sei lá, praticava atividade física e sempre super disposta, animada, e daqui a pouco tu vê que ela tá mais introvertida, não comenta sobre mais nenhuma conquista. Porque todo dia a gente tem alguma coisa que a gente faz de novo, por menor que seja, alguma coisinha que conquistou. Nem que seja, pô, dei conta de tudo que eu prometi pra mim que ia fazer hoje. Realmente hoje eu bati uma mini meta que era sair para caminhar, nem que fosse 10 minutos. Sempre tem alguma pequena produção, uma pequena conquista. E quando tu vê que a pessoa ela já nunca mais te apresentou nada, tu vai trocar uma ideia, ela já nem novidade tem, porque a gente sempre tem alguma coisinha para falar. Sempre puxa alguma coisa e ela já não produz nem na conversa, então isso também é um sinal, né? Mas sinais, eles acabam sendo fáceis de identificar às vezes, apesar de não terem nos ensinado, porque tem muito na internet também, né? E muita gente já experienciou, então a gente olha para si e vê, ixi, talvez ela não esteja bem. Agora, um grande erro que a gente tem é como intervir. Esse é um outro ponto que a gente queria trazer. Mas só complementando uma coisinha nessa da produtividade, Aham. no trabalho também, se a pessoa costumava cumprir os prazos, né, Uhum. relatório para quem trabalha com relatório, enfim, cada trabalho vai ter ali uma exigência, vai exigir de alguma forma dessa pessoa, e quando você vê que ela não está conseguindo cumprir da mesma forma como cumpria, isso também pode chamar atenção. Claro que, contudo, né, de vez em quando é normal acontecer todas essas coisas, mas quando se torna recorrente, frequente, pode ter alguma coisa de errado, e aí a gente deve prestar atenção. E aí o que que a gente faz? Então a gente tem algumas dicas práticas, né? Que, primeiramente, eu acho que primordial falar que a gente, muitas vezes, a gente erra na tentativa de ajudar, né? A gente já ouviu muitas pessoas, me desculpa, eu tava só tentando ajudar. Porque o ser humano tem sempre uma solução, tem sempre né? Quando tu ouve o problema do outro, pra ti tu não acha a solução, mas pro outro tu tem ali pronto na ponta da língua a resposta. Mas muitas vezes as pessoas só querem ser acolhidas, elas só querem uma boa escuta. E o que é uma boa escuta? É tu não tá no celular olhando mensagem enquanto conversa com a pessoa, enquanto a pessoa tá desabafando. Primeiramente, hoje em dia é muito comum tu tá desabafando e a pessoa parece que não tá prestando atenção, né? Porque começa a conferir mensagem, olha para cá, olha para lá. É tu estar inteiro numa conversa e que essa conversa pode partir do princípio de que só o outro fala, só ele desabafa, só ele coloca para fora aquilo que ele tá sentindo e tu tenta entender o que tá acontecendo sem julgamento. Fazer a escuta empática, né? E isso também você não vai ampliar o problema dessa pessoa dizendo, eu também, e eu já passei por isso, aquilo, e isso você vai alimentar ainda esse bichinho que a pessoa já está criando ali, né? Então perguntar, né, o que que você fez, né? Já tentou resolver isso de alguma maneira, né? Tem algo que você ainda não tentou? E deixar ela falar. Você não vai tentar trazer soluções, você não vai tentar trazer resolver o problema de ninguém, né? E sem julgamentos, esse é um ponto essencial ali, né? E a questão de perguntar para a pessoa tentar te explicar como ela de fato está se sentindo. Que sentimento é esse? Ele responde no corpo de alguma forma? Ele te traz algum sentimento, uma sensação?
Aí ela pode descrever que tem aceleramento do batimento cardíaco, ou que é só pensamentos acelerados. E aí tu vai entrando naquele mundo realmente, literalmente, para entender, não para julgar, não para trazer uma resposta. E é interessante sempre perguntar, então, você quer que eu dê a minha opinião? Você quer que eu seja honesto contigo? Você quer que eu te ajude? E dar liberdade para a pessoa de permitir isso. Porque às vezes a gente compra a briga do outro sem o outro ter pedido, aí fica duas pessoas estressadas em sofrimento e ninguém ajuda ninguém. O outro, às vezes, só precisava pôr para fora para organizar as ideias, porque falando, verbalizando, a gente concretiza o pensamento. E isso ajuda, às vezes, a descarregar essa energia que está mental, né, de esse excesso de informação. Normalmente a gente organiza o pensamento falando. Eu estava falando para a Lívia antes da reunião, eu falo sozinha? Podem rir, podem achar engraçado. Eu falo comigo mesma, porque é uma forma de eu me organizar. E às vezes eu me ouvindo, eu pego, putz, mas eu acho que eu podia ter feito isso então. Será que aquele caminho não ia dar certo? Eu converso comigo como se eu fosse minha terapeuta. Não que eu resolva e não precise de terapia, não estou falando isso. Mas eu uso isso como uma ferramenta e me ajuda muito, porque às vezes eu não tenho com quem conversar na hora. Aí eu vou lá e me organizo falando verbalmente, né? Não só mentalmente, porque mentalmente é muito maçante. Eu literalmente ponho em palavras para que eu me ouça e eu melhor me compreenda. E muitas vezes quando fica só essa conversa mental, a gente vai alimentando ainda mais, porque existem várias possibilidades e aí são várias conversas paralelas ali. Mas quando você ou fala para alguém, ou escrever também é uma saída, né? Mas quando você põe para fora, quantas vezes, né? Comigo já aconteceu várias vezes, de eu colocar para fora, falar para alguém, e às vezes só de começar a falar assim, ah, não, não era nada não, porque a gente cria um monstro aqui dentro da nossa cabeça, e aí quando a gente começa a falar assim, ai, não, nem Não era é tudo tão. isso, é Não tipo, é tudo putz, isso. viajei. Se não, não, esquece. Às vezes a gente nem termina, né? Claro que quando a gente está falando aqui de assuntos mais complexos que realmente vão fazer sentido, bem provavelmente, né? Mas às vezes também não, né? Às vezes, tá, não, não é para tudo isso. Nossa, por que que eu estava me sentindo assim? Então, permita-se compartilhar isso, né? Ou deixar a dor sair também, né? Às vezes, quando é doído e você coloca para fora, isso vai aliviando, né? Precisa sangrar ali, precisa ter o corte precisa sangrar para depois cicatrizar. Então, isso é bem importante, que é a forma como você vai receber e acolher essa pessoa, né? E aí também se colocar disponível. Mas não é assim, quando tu precisar, eu tô aqui, e sumir. Se você já observou esses pontos que existem alguns sinais de atenção ali, é falar, olha, semanalmente, eventualmente, você vai lá. E aí, como é que tá? Tudo bem? Quer conversar? Quer falar alguma coisa? Né? Quer botar para fora? É, Ou porque às vezes, se tu identifica a pessoa através de um sinal que não foi ela que te disse, e tu disse, eu precisar, tô aqui, e some, ela não vai vir, ela já não foi espontaneamente te comunicar que estava ruim, tu identificou. Então, se tu realmente quer ajudar, vale a pena tu marcar presença. Não vai pressionar, não vai encher o saco também, né? Porque daí nem tu gostarias. Mas, pô, falei ontem, me botei à disposição. Daqui uns 7 dias, dependendo do grau da situação, se tu vê que realmente não é uma pessoa que já tá na cama, que não sai da cama, daí é melhor marcar mais constante a presença. Mas se é um probleminha do cotidiano, daí daqui a 3, 4, 5 dias tu vai lá, e aí, resolveu? Como é que tá? Né? Oi, tudo bem? Tá precisando hoje conversar alguma coisa? E vai naquela sutileza. E isso também, gente, é uma forma de construir as amizades, de manter as amizades. A gente tem que fazer manutenção, não é de sumir. É claro que haverão momentos em que eu vou ficar 2 meses, um mês, mas tu sabe que a pessoa tá bem e ela ficar distante, tá tudo bem. Tem horas que tudo bem, mas tu sabe que a pessoa não tá muito bem
e vocês estão no início de um relacionamento, conheceu ela, identificou que ela tá com problema, marca uma presença, vamos fazer uma manutenção, né? Mas vamos fazer de forma empática, né? Respeitando o limite, o espaço do outro, né? Identificando que eu preciso fazer minha parte, eu me coloquei à disposição, então eu vou me mostrar disponível, vou ali avisar ela de novo que eu tô ali. Porque a gente sabe, muita gente fala que tá à disposição é só da boca para fora e some, então é muito fácil. Ah, tô aqui, se precisar. Se a pessoa já não te chamou E espontaneamente, some, né? como é que É, ela é, vai te porque, chamar para pedir ajuda depois? Não vai. porque o que que acontece, né? Porque daí tem os extremos. A gente trouxe aqui o que seria o caminho do meio, mas quais são os extremos? Ou a pessoa vê, sente o cheiro de problema ali e foge, ou a pessoa vai, abraça aquele problema como se fosse dela e vai tentar comprar a briga. E aí também nenhum dos dois são saudáveis para quem está ali se disponibilizando. Porque eu já tenho meus problemas. Por que que eu vou querer carregar o problema do outro? Não. Fazer uma escuta empática, você só vai ouvir, né? E aí pode sugerir, olha, eu acho que seria legal você conversar com um profissional, né? E o profissional ele vai estar preparado para isso. Ou sumir, né? Putz, problema dos outros, tô fora, né? Então, se precisar, tô aqui e sai correndo, né? Então, são os extremos que a gente deve evitar também, porque aí a pessoa não vai se sentir confiante. Ou porque o outro está ali tentando abraçar tudo e vai, às vezes, entregar o que a pessoa precisa, que é a atenção, que é alimentar aquela dor dela e só aumentar o problema. Dizer, não, é isso mesmo, realmente é ruim, é difícil, e isso alimenta. Ou fugir, e aí ela não se sente amparada. Poxa, eu não posso contar com ninguém, né? Então, são os pontos de como a gente abordar isso. Mas tem algumas coisas que a gente pode trazer para nossa rotina para evitar que isso aconteça e também para sugerir para as pessoas, né? Que às vezes a gente vê ali, identifica que está começando e tal, né? Então, trazer ali, por exemplo, você tem uma rotina planejada, né? Acordar, dormir e ir para o trabalho dentro de casa, mesmo que esteja dentro de casa, que a gente já falou aqui, né? Fazer pausas também é bem importante, isso independente do local de trabalho, né? Para que você levantar, ir no banheiro. Tem gente que fica ali workaholic e não lembra, não vai no banheiro, não vai tomar água, não mexe, não estica a perna e não faz nada, né? Aí pira, né? Aí não tem corpo que aguente, não tem mente que aguente, e vai uma hora explodir, vai estourar de alguma forma, vai se converter em alguma doença no corpo, ou tu vai acabar brigando com alguém, ou vai, né, converter também uma ansiedade generalizada, um transtorno do pânico, né? Enfim, a gente sabe como é quando a gente não pratica o autocuidado. E estando em casa agora, não é motivo de que, porque eu tô em casa, não vou tomar banho, ou não vou me arrumar, ou não vou escovar o dente agora. Mantenha a rotina como se estivesse vivendo no mundo para os outros, porque tu mereces para ti mesmo, né? Estar E daquele não é para os jeito. outros, é para você, É para né? você. E então é bem por aí mesmo. A gente, de dica prática, eu sou muito de calendário, anoto tudo que eu preciso fazer. Normalmente Virgiliana, na noite anterior eu já anoto por dois motivos. Para eu saber se eu realmente vou ter tempo para fazer as coisas, se eu não estou exagerando na quantidade de compromissos. E para não me dar ansiedade, para aliviar a pressão da cabeça, eu boto no papel ou boto no celular, no calendário, para, né, disparar o lembrete, porque dessa forma eu consigo relaxar. Eu sei que tá ali, aquilo ali vai me avisar, eu não preciso ficar noiando. Então eu me concentro no que eu de fato preciso fazer. algumas coisas também que, como a gente está falando de sentimentos, de confusão mental, que isso pode causar quando você não consegue se organizar, é de justamente identificar seus sentimentos. E aí tem é uma ferramentinha, na verdade, não é bem uma ferramenta, mas é um recurso que todo mundo tem, papel e caneta. E fazer o diário das emoções. Hoje eu me senti assim, hoje eu me senti assado. E aí você vai mapeando quais são os gatilhos que vão levando você a se sentir daquela maneira, né? Tanto com coisas boas quanto com coisas ruins. Não é só anotar as coisas ruins, mas as coisas boas também, porque você pode voltar.
né? Identifica lá qual foi o gatilho que me fez sentir bem naquele dia. E, poxa, vou despertar aquele gatilho novamente, né? E é isso aí, buscar também atividades que te deem prazer, né? Que te trazem sentimentos de bem-estar, uma leitura, uma playlist que te deixa animado, um filme, né? Nem que tenha que assistir 20 vezes o mesmo, mas se aquilo te traz uma sensação boa, por que não, né? Enfim, tem aplicativos de celular com meditação guiada, enfim, tem na internet a gente acha várias sugestões do que fazer quando não se tem nada para fazer, para que tu não Só fique não, ocioso, para que não alimente esses bichinhos que nos maltratam. só não vai assistir aqueles filmes assim de cortar É, pulso ou de terror ou coisa que às vezes, por mais que a gente gosta, mas a gente vai trazer a nossa vibração por afinidade para aquele mesmo tipo de conteúdo, né? Só aquilo que a lembrando gente que consome, a nossa mente ela sintoniza. Então, se tu começa a assistir filme de terror, tu vai ficar mais estressado. Logicamente, mesmo que tu não tenha medo, tu não se torna medroso, mas vai te gerar um estresse. Se tu ficar vendo noticiário só de coisa ruim, tu vai se tornar uma pessoa pessimista e reclamona, porque tu só vê coisa ruim, tu só vê o lado ruim da vida, né? Com aqueles noticiários de assassinatos, de não sei o quê. Então, vai consumir coisas que realmente são positivos, engrandecedores, são né? positivas, vão agregar valor, né? Conteúdo Vai, que não vai te desviar do que tu tá buscando para si. ó, a comédia Mela Cueca não tem erro, porque ele é sempre final feliz e sempre tudo é possível, né? E Aham. aí, por fim, só para lembrar que sentir medo, ficar triste, se sentir inseguro de vez em quando, tudo isso é normal, né? E faz parte, porque a vida não é linear. Mas quando isso se torna constante, aí é a luzinha acendendo ali e que você precisa olhar e prestar atenção em alguma coisa que não está no lugar certo. E é isso aí, espero que tenham gostado, que a gente possa ter ajudado um pouquinho mais, né? Mais uma vez, obrigada por estarem aqui hoje, né? Acompanhando. O vídeo já vai instantaneamente pro YouTube, que é toda terça e quinta que a gente sobe. Na semana que vem vamos voltar, quarta-feira, normal, tá? A exceção foi unicamente essa semana. E não esqueçam de se inscrever no canal, apertar no sininho para receber a notificação sempre que a gente postar mais vídeos lá. Curtam, compartilhem, nos ajudem a entregar o material para o maior número de pessoas, que a gente está preparando tudo sempre com muito amor e carinho. Especificamente esse aqui que pode ajudar muita gente também, né? Não é só para o autoconhecimento, mas é para um cuidado compartilhado e ajude a chegar para mais gente. Então é isso aí e até semana que vem. Até Tchau. semana que vem, na quarta-feira.